O Apache e o escravo descobrem a moça infértil amamentando gêmeos e vivem momento inesperado. Na vastidão seca do interior brasileiro, um segredo irrompeu em meio às árvores retorcidas e ao silêncio que pesava sobre a fazenda de Antônio. Lá, onde a dor se escondia atrás de paredes de madeira e o vento carregava o lamento da perda, um mistério indescritível encontrou seu palco. Antônio, o fazendeiro de mãos calejadas e olhar sempre triste. Vivia prisioneiro do passado. A morte violenta da esposa e dos gêmeos que esperava silenciosamente tomara sua alma, deixando-lhe uma casca vazia. O céu da década de 1940 no sertão parecia pesar sobre ele, pesado e cinzento, sem esperanças claras. Foi então que Maria Clara apareceu, uma moça que a vila declarou infértil, marcada pela solidão e pelo olhar desconfiado da comunidade. Veio buscar na solidão lavrada daquelas terras uma chance de recomeçar. Mas o inesperado, esse não se fez esperar. Numa manhã encoberta por névoa tênue, Antônio caminhava pela mata próxima à fazenda. O som de um pranto cortava o silêncio, fraquinho, quase um sussurro desesperado entre as folhas secas. Seguiu o choro com pés pesados e coração apertado, até encontrar dois recém-nascidos abandonados num pequeno ninho improvisado. Pobres, macilentos, indefesos, um choque que lhe gelou a alma. Por instinto, arriscou um gesto que nunca imaginara. Levou os gêmeos para casa. Mas eis que o incomum aprofundava seu estranho curso. Maria Clara, a moça rejeitada, que a comunidade julgara estéril e vazia de vida, passou a cuidar dos bebês. E como num milagre sutil e desconcertante, ela começou a amamentar os gêmeos. A luta contra sua própria natureza, contra as leis cruéis da vila, contra o que lhe diziam. Ela revelou um instinto maternal que jamais vira em si. Um toque divino? Uma força oculta da terra seca e dura? Ninguém sabia explicar. Mas não demorou para que a notícia desse ato atravessasse as ruas em murmúrios de escândalo. A moça infértil, amamentando 2 bebês, isso é bruxaria, traição. As vozes se misturavam, carregadas de choque e desprezo. Ela não tem direito, gritavam alguns, escondidos atrás das janelas. Antônio, com o peito em chamas, não se deixou amedrontar. Tornou-se a voz feroz que protegeu Maria Clara e os gêmeos contra o peso mortal da sociedade. Irritou-se contra olhares tortos, palavras afiadas e dedos apontados. Era quase um duelo, a hipocrisia versus o amor incontestável. No meio daquele turbilhão, Dona Filomena, a parteira da vila, observava tudo com olhos silenciosos e sábios. Sabia que nem tudo era o que parecia, que o amor podia nascer das cinzas mais frias. Seu olhar tranquilo era um rebuço para os aflitos e um abrigo no meio do vendaval de olhares acusadores. Mas era só o começo da tormenta. A pressão aumentava, as noites ficavam insuportáveis. As portas da fazenda tremiam sob o peso das vozes que vinham se acumular como uma tempestade ameaça. Antônio sabia que logo teria de tomar uma decisão de fogo, proteger Maria Clara e os gêmeos com o custo de sua própria paz, ou ceder à vontade cega de uma vila presa ao passado. As flores amarelas dos ipês que cercavam a fazenda balançavam ao vento, testemunhas silenciosas daquela nova vida prestes a ser disputada em confronto. O cheiro da terra, o brilho tênue da lua, o pranto dos pequenos, tudo parecia sussurrar uma pergunta no ar pesado. Até onde Antônio iria para defender sua família? E como reagiriam os vizinhos, quando a proteção dele se transformasse em confronto aberto? Naquele instante, a janela da casa se iluminou com passos pesados. Um grupo de vizinhos já se amontoava na porta, rostos endurecidos, prontos para exigir explicações. O coração de Antônio apertou, a garganta se fechou e o silêncio caiu como um rochedo prestes a desabar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O rugido dos rostos endurecidos na porta cresceu em volume, qual tormenta prestes a se abater. O coração de Antônio pulsava como um tambor de guerra, tambor que ecoava não apenas em seu peito, mas ressoava na terra, nas paredes de sua casa, entre os sussurros do vento. Olhos furiosos aguardavam por sua resposta. Um mau pressentimento o envolveu. Algo calamitoso estava por vir. Então sucedeu o impossível. De repente, uma voz estrondosa se ergueu dentre a multidão. Era Narras, o velho que sussurrava segredos nas tavernas, o homem que tão frequentemente via a vida e a morte passarem à sua porta. Vindo de um passado sombrio, sua presença em qualquer situação era a certeza de que o inesperado se aproximava. Vocês se esqueceram, não é? Disse ele com um sorriso sinistro. A história tem muitas faces. O que é verdade hoje pode se tornar farsa amanhã. Suas palavras correram como correnteza, enchendo os olhares de expectativa e confusão. A inquietação pulsava no ar, como se os corações se preparassem para um golpe avassalador. Narras, então, virou-se para Antônio, e sua voz tomou uma tonalidade grave, quase sombria. Se a moça infértil amamenta gêmeos, é por uma razão que poucos conhecem. Muitos segredos estão enterrados sob as raízes desta terra. Quem aqui está pronto para desenterrá-los? Uma risada estrondosa ecoou, misturando-se ao murmúrio nervoso da multidão. Antônio, enraizado na perplexidade, viu-se desnudado diante da comunidade que sempre o sustentou. O olhar de Maria Clara, uma mescla de susto e apreensão, encontrou o seu. Mas não havia tempo para reflexões. O velho continuou. O pai das crianças, aquele que jurou proteger Maria Clara. O que ele esconde? Narras riu, amarga vingança refletida em seus olhos. Eu vi, Antônio. Eu escutei nos sussurros do vento. Ele não é quem parece ser. Não é apenas a dor que uniu vocês. As palavras do velho cortaram o ar como um fio de navalha. O espaço entre os dois se estreitou, como se um abismo de mistérios os separasse. Antônio, inquieto, sentiu uma sombra atrás dele. O velho continuou com um tom evasivo. Os gêmeos, as marcas dos seus pés. Você não viu, Antônio? A terra conhece seus filhos, e a verdade do passado encontra sempre um jeito de retornar. A multidão prendeu a respiração, enquanto as palavras de Narras reverberavam. O silêncio se instalou, espesso. As nuvens se aglomeravam no céu, e a atmosfera se tornava densa, carregada com a promessa de tempestade. A respiração de Antônio se tornara pesada, a ponto de cortar seu fôlego. O eco das palavras de Narras se tornava um golpe fatal, uma certeza amarga. O que até então parecia uma história de amor, agora se mostrava um campo de batalhas invisíveis. Então, como se o próprio destino quisesse trazer à luz o que estava oculto, um grito rasgou a quietude. Era Donzelita, irmã de Antônio, que, tendo se aventurado na multidão, trazia em mãos um papel amarelado, frágil como a vida. Antônio! Gritou ela, enquanto as lágrimas brotavam de seus olhos. Você precisa ver isso. A presença de Donzelita era forte, mas o que ela carregava era um fardo doloroso. O papel desdobrou-se ao vento, revelando segredos que poderiam reduzir a fundação da vida de Antônio a pó. Antes que ele pudesse entender o peso do que estava prestes a ser revelado, um rosnado distante fez todos olharem para o céu escuro. A tempestade se aproximava. O futuro estava nas mãos de Antônio, não apenas de proteger Maria Clara e os gêmeos, mas também de enfrentar a verdade que poderia transformar tudo o que acreditava em fumaça. O que realmente se escondia sob a superfície daquele amor. E quão fundo ele estava disposto a mergulhar para manter a sua família, agora desafiada por segredos tão profundos quanto as raízes das árvores que cercavam sua fazenda. O futuro estava nas mãos de Antônio, não apenas de proteger Maria Clara e os gêmeos.
mas também de enfrentar a verdade que poderia transformar tudo o que acreditava em fumaça. O que realmente se escondia sob a Sup? No entanto, antes que ela pudesse pronunciar uma única palavra, um trovão ressoou sobre suas cabeças. Um rugido profundo que parecia prometer calamidade. As nuvens pesadas, como um manto escuro, encobriam o céu, prenunciando o tamanho da tempestade que se aproximava. Mas não só em termos climáticos. O clima de tensão estava a um fio de partir. A multidão sussurrava agora, em vozes hush, afligidas. O que será que está no papel? Algum segredo? Serão essas crianças do demônio? Eram fragmentos que se perdiam ao vento, como folhas secas em busca de abrigo. Todos esperavam a revelação. Um momento de clímax para o enigma que não cessava de se desenrolar. Antônio, você precisa ver isso, repetia a donzelita, quase num lamento, enquanto a raiva e o medo se misturavam em seu olhar. Foi nesse instante que, num movimento quase involuntário, ela estendeu o papel em direção ao irmão. E ao olhar para baixo, a escrita começou a revelar não uma simples carta, mas um passado tão sombrio quanto a noite que caía. Cada palavra pulsava com uma verdade dolorosa, antigas promessas, segredos velados e um nome, Carlos. A revelação da identidade perdida, a ligação de Carlos com a história daquela terra e daquela família, fez o mundo de Antônio rachar ao meio. O antigo melhor amigo, que desaparecera em circunstâncias misteriosas, surgia como um fantasma ressoando na lembrança. Um homem que, segundo rumores, mantinha um relacionamento escondido com Maria Clara antes de sua chegada. Umas tantas mentes apressadas se questionaram. O que era verdade afinal? E no fundo, a pergunta ardia. Quem eram realmente os gêmeos? As palavras do velho Narras ressoavam cada vez mais, ecoando na mente de Antônio. As marcas nos pés. Teriam vinda de Carlos? Os gêmeos seriam os legítimos herdeiros de um amor queimado e rejeitado? E a ligação de Maria Clara, acusada injustamente de infértil, se tornava um labirinto do qual não se sabia como sair. Nesse teatro de incertezas, a multidão, antes murmúrio, começou a se transformar numa tempestade de vozes. A indignação misturava-se com a curiosidade. Antônio, quem é o pai? Gritaram alguns, como se o homem, agora em silhueta, devesse respostas. Os olhares se tornaram afiados como facas, dirigidos a Maria Clara, a mulher que decidira desobedecer às regras da vila. Silêncio! Antônio gritou, tentando conter o furor. Mas o papel, agora parecendo incandescente em suas mãos, era um fardo que ele não suportava mais. Onde você realmente esteve, Maria Clara? Perguntou com a dor transbordando em sua voz. O eco de sua pergunta reverberou na multidão, onde aquelas almas inquietas esperavam um desfecho, uma verdade que justifique ou condene. O relâmpago rasgou o céu, iluminando os rostos tensos e paralisados. As perguntas não diziam respeito apenas à natureza dos gêmeos, mas revelavam a própria essência de quem era Antônio, exposto na crueza daquela tempestade. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, a figura de Maria Clara se tornou firme. Está na hora de contar a verdade, Antônio. A verdade que guardamos por tempo demais. O que você vai fazer agora? As palavras dela cortaram o ar como uma faca, e o peso da revelação pairava sobre eles como um novo vendaval, muito mais feroz do que o que se aproximava do céu. Levantou-se um murmurinho perturbador. Todos estavam prontos para ouvir. O destino daquela mulher, daqueles gêmeos e do próprio Antônio estava prestes a clamar por justiça, e ele não poderia mais se esconder atrás da dor do passado. Naquele instante, ele percebeu que não eram somente as tempestades externas que ameaçavam sua vida, mas aquelas que se formavam dentro de seus próprios laços familiares, cada vez mais frágeis.
Então o que faria Antônio? A quem ele realmente pertencia? E até onde suas decisões poderiam levá-lo? A tempestade aguardava, mas não só a de água e raios. A tormenta da verdade estava prestes a explodir, e Antônio se viu com o coração em chamas, prestes a decidir seu próximo passo em uma dança mortal que poderia rearranjar tudo. O momento de Maria Clara se firmar diante de Antônio, exigindo a ver. A multidão, como um mar agitado, esperava pela fúria do vento que transformaria aquele drama familiar em algo incontrolável. Mas, antes que qualquer resposta pudesse ser esboçada, uma nova sombra pairou sobre a cena. Um raio cortou o céu escuro e um estrondo retumbante se seguiu, interrompendo o clima carregado de expectativa. Naquele instante, uma figura emergiu da multidão, uma mulher rodopiante de cabelos desgrenhados e olhos enlouquecidos. Era Mercedita, uma velha que todos conheciam. Sua presença sempre trazia consigo a promessa do caos. Ela avançou ofegante, como se cada passo fosse uma batalha contra um vendaval invisível. "Não é a hora!" gritou, suas palavras ecoando entre os que contemplavam. "Vocês não sabem o que está em jogo. A verdade. Ela está manchada de sangue." Suas palavras, pesadas como pedras, deixaram as bocas entreabertas e o coração de Antônio em um nó. O feitiço do momento foi quebrado. Os olhos de todos se voltaram para Mercedita, suas vozes de reprovação se transformando em murmúrios desesperados. "Que verdade, mulher maluca?" Alguém questionou, a impaciência à flor da pele. Mercedita, ignorando os olhares de desprezo, ergueu um braço, os dedos tremendo como folhas durante uma tempestade. A criança que você julgou como sua." Com um movimento rápido, a velha trouxe à luz um pequeno pano manchado de terra e lágrimas. O que estava ali era um corpo de pano, um boneco que deveria simbolizar aquele que se foi. "Este é o anjinho de Carlos, o filho de Carlos, o que ninguém soube, o que todos esqueceram", gritou, e suas palavras, como um feitiço quebrado, foram absorvidas pelo silêncio e pela incredulidade. Um choque atravessou a multidão, os murmúrios se transformando em gritos. "Carlos? Que Carlos?" repetiam as vozes confusas. Enquanto Antônio sentia seu peito se apertar como se uma mão invisível o sufocasse. O nome de seu amigo, aquele que havia desaparecido, agora se alinhava ao destino dos gêmeos. "Como você pode dizer isso?" ele perguntou, os olhos se fixando em Mercedita. "A terra fala, Antônio. A terra guarda os segredos." Ela insistiu, os olhos queimando de uma verdade que superava as ilusões. "Os gêmeos não são só filhos de Maria Clara. Eles são a continuidade de uma história antiga de amor e traição, uma herança sombria que você tem que enfrentar." A multidão estava em alvoroço. As palavras da velha reverberaram no ar, cada fragmento queimando na essência do que se acreditava ser amor. Antônio viu-se cercado por aqueles que uma vez foram amigos, agora com expressões transformadas em descrença e medo. "Ana, sua velha vizinha", murmurou, "você não pode deixar que essas mentiras destruam sua família." A tensão se intensificou, como a pressão que precede um raio. O passado se erguia, suas raízes profundas tremendo sob a superfície calma da terra. A ideia de que Carlos, mesmo em sua ausência, poderia ter uma ligação com aqueles pequenos inocentes parecia agora um terror intensável. E quando as palavras de Mercedita pareciam se dissipar no ar, uma nova voz emergiu nas sombras. Era Samuel, o velho sábio da vila, que nos momentos de crise sempre trazia uma centelha de êxito ou desgraça. "A história, Antônio, é feita de ciclos. Cuidado com o que você escolhe ignorar. A resposta que você busca está nas marcas desses gêmeos. E você já sabe a verdade", revelou com um olhar que queimava como fogo. Mais uma vez o coração de Antônio acelerou, a dor se transformando em pânico, enquanto uma nova tempestade se formava. O que eram apenas gêmeos, agora se tornavam a chave de um mistério profundo, um labirinto de heranças e arrependimentos. A cada batida de seu coração, o senso de urgência crescia, e a revelação do passado começava a se transformar em uma sombra tão pesada
que ameaçava desmoronar tudo o que ele conhecia. E no meio daquele tumulto, o céu desabou em chamas, raios iluminando os rostos aterrorizados daquelas almas que exigiam respostas. O que agora era mais valioso do que o amor era a verdade que se escondia nas profundezas, pronta para brotar e chocar a todos. Contudo, qual seria o preço dessa revelação? As perguntas sentenciavam o futuro e Antônio, com o atrevimento de uma nova desolação, se viu à beira de uma escolha que poderia mudar sua vida para sempre. O momento de Maria Clara se firmar diante de Antônio, exigindo a verdade, criou uma tensão vibrante no ar. A multidão, como um mar agitado, esperava pela fúria do vento que transformaria aquele drama familiar em algo incontrolável. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser esboçada, uma nova sombra pairou sobre a cena. Um raio cortou o céu escuro e um estrondo retumbante se seguiu, interrompendo o clima carregado de expectativa. Naquele instante, uma figura emergiu da multidão, uma mulher rodopiante de cabelos desgrenhados e olhos enlouquecidos. Era Mercedita, uma velha que todos conheciam. Sua presença sempre trazia consigo a promessa do caos. Ela avançou, ofegante, como se cada passo fosse uma batalha contra um vendaval invisível. "Não é a hora", gritou, suas palavras ecoando entre os que contemplavam. "Vocês não sabem o que está em jogo. A verdade. Ela está manchada de sangue." Suas palavras, pesadas como pedras, deixaram as bocas entreabertas e o coração de Antônio em um nó. O feitiço do momento foi quebrado. Os olhos de todos se voltaram para Mercedita, suas vozes de reprovação se transformando em murmúrios desesperados. "Que verdade, mulher maluca?" alguém questionou, a impaciência à flor da pele. Mercedita, ignorando os olhares, ergueu um braço, os dedos tremendo como folhas durante uma tempestade. A criança que você julgou como sua." Com um movimento rápido, a velha trouxe à luz um pequeno pano manchado de terra e lágrimas. O que estava ali era um corpo de pano, um boneco que deveria simbolizar aquele que se foi. "Este é o anjinho de Carlos, o filho de Carlos, o que ninguém soube, o que todos esqueceram", gritou, e suas palavras, como um feitiço quebrado, foram absorvidas pelo silêncio e pela incredulidade. Um choque atravessou a multidão, os murmúrios se transformando em gritos. "Carlos? Que Carlos?" repetiam as vozes confusas, enquanto Antônio sentia seu peito se apertar, como se uma mão invisível o sufocasse. O nome de seu amigo, que havia desaparecido sob circunstâncias misteriosas, agora se alinhava ao destino dos gênios. "Como você pode dizer isso?" ele perguntou, os olhos se fixando em Mercedita. "A terra fala, Antônio. A terra guarda os segredos", ela insistiu, os olhos queimando de uma verdade que superava as ilusões. "Os gêmeos não são só filhos de Maria Clara. Eles são a continuidade de uma história antiga de amor e traição. Uma herança sombria que você tem que enfrentar." A multidão estava em alvoroço. As palavras da velha reverberaram no ar, cada fragmento queimando na essência do que se acreditava ser amor. Antônio viu-se cercado por aqueles que uma vez foram amigos, agora com expressões transformadas em descrença e medo. Ana, sua velha vizinha, murmurou: "Você não pode deixar que essas mentiras destruam sua família." A tensão se intensificou, como a pressão que precede um raio. O passado se erguia, suas raízes profundas tremendo sob a superfície calma da terra. A ideia de que Carlos, mesmo em sua ausência, poderia ter uma ligação com aqueles pequenos inocentes parecia agora um terror impensável. E quando as palavras de Mercedita pareciam se dissipar no ar, uma nova voz emergiu nas sombras. Era Samuel, o velho sábio da vila, que nos momentos de crise sempre trazia uma centelha de êxito ou desgraça. A história, Antônio, é feita de ciclos. Cuidado com o que você escolhe ignorar. A resposta que você busca está nas marcas desses gêmeos. E você já sabe a verdade, revelou com um olhar que queimava como fogo.
Mais uma vez o coração de Antônio acelerou, a dor se transformando em pânico, enquanto uma nova tempestade se formava. O que eram apenas gêmeos agora se tornavam a chave de um mistério profundo, um labirinto de heranças e arrependimentos. A cada batida de seu coração, o senso de urgência crescia, e a revelação do passado começava a se transformar em uma sombra tão pesada que ameaçava desmoronar tudo o que ele conhecia. Então, como se o próprio destino quisesse encerrar aquele ato, uma explosão de luz irrompeu do céu. Um trovão colossal fez tremer a terra sob os pés de Antônio e da multidão. Relâmpagos rasgaram as nuvens, refletindo a agitação interna dos presentes. E nesse clima de desesperança e caos, uma sombra passou voando pelo campo. Um movimento rápido e aterrador que, a princípio, ninguém percebeu. Foi nesse momento que a mulher com o coração partido, Dona Filomena, avançou para o centro do redemoinho, sua voz serena cortando a agitação. Chega! A verdade é que o passado, ele nunca se foi. A maldição que paira sobre esta terra, todos os que aqui estão têm um pedacinho dela. E num gesto surpreendente, ela puxou do seu colar um pingente reluzente, revelando uma esfera envolta em mistério. Essa é a chave que liga a cada um de nós a Carlos. E a você, Antônio. Não somente os gêmeos, mas hoje todos nós somos o que ele deixou para trás. As vozes que clamavam por respostas se calaram. Um silêncio profundo se instalou. O olhar atônito de Antônio buscou entender. Como? O que quer dizer com isso? A verdade se tornava tão nebulosa quanto a tempestade em seu redor. Todos ali, igualmente inquietos, olhavam uns para os outros, confusos e ansiosos. O que a velha parteira realmente queria dizer? Estariam todos eles entrelaçados pelo destino de Carlos? Naquele instante, o mundo de Antônio desmoronava. As verdades pareciam se desvelar de um jeito descomunal, revelando uma teia de laços obscuros e eventos distantes que ele nunca poderia imaginar. Restava saber até onde essa revelação devastadora iria levá-los. E o que seria deles à luz de uma verdade tão dolorosa? Essa nova tempestade não era apenas de água e raios. Apresentava-se como um redemoinho de segredos, prestes a engolir a todos. O silêncio que seguia as palavras de Dona Filomena se instalou como um peso insuportável. A multidão, que antes parecia estar em um frenesi de perguntas e intrigas, agora continha a respiração, em um estado de expectativa quase palpável. Cada olhar estava fixo em Antônio, e protagonista involuntário daquela tragédia, e em Maria Clara, a mulher que o destino havia lançado em seus braços. E assim a tensão cresceu como o trovão que ribombava ao longe, como um prenúncio de calamidade, e em um instante a atmosfera se rompeu com um eco ensurdecedor. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Um grito agudo e desesperado cortou o ar. Não, não acreditem nela! A voz pertencia à donzelita, a irmã de Antônio, que em um estado de alucinação se lançou para a frente, mãos trêmulas como as folhas de um carvalho sob a ação do vento. Você não sabe o que está dizendo. A verdade não é essa. O desespero em sua voz reverberou como um eco sobrenatural, e os olhos da multidão se voltaram para ela, buscando uma explicação, um senso de clareza em meio ao caos. Donzelita, com lágrimas escorrendo pelo rosto, fez um movimento brusco e, abraçando um bebê nos braços, revelou uma marca distintiva em sua pele, uma mancha na forma de uma estrela, precisamente no mesmo lugar em que o pequeno Carlos, o amigo de Antônio, havia guardado para si uma marca similar antes de desaparecer. Um suspiro coletivo subiu entre as fileiras da multidão, e um choque percorreu os corpos como uma corrente elétrica. São seus filhos, Antônio. Não pode ser outro, gritou ela, enquanto a confusão dominava a cena. O olhar de Maria Clara se alternou entre a dor e o espanto. O peso do que estava em jogo se transformou em um fardo cruel, cravando o coração de cada um ali presente. Donzelita, não, por favor!
A súplica de Antônio foi um grito desesperado, mas as palavras já estavam proferidas, e a verdade, parecendo ridiculamente trágica, começava a se revelar. Assim, a terra que um dia havia sido fértil, agora pulsava sob o peso de um amor não correspondido e de segredos guardados como tesouros obscuros. O murmúrio da multidão se intensificou, crescendo como um mar revolto. É verdade? São eles mesmos os filhos de Carlos? O peso da revelação caía sobre Antônio como uma tempestade se abate sobre uma floresta. As ondas da dúvida reviravam tudo ao redor, e o caos tomava conta. O que você fez, Mari? O que você fez? A voz de Antônio se quebrava, ecoando sua dor, sua traição, sua própria história de amor que virava cinzas. No meio daquela tempestade de emoções, uma mão se levantou. Era Samuel, com sua voz de trovão, uma lembrança do passado ecoando em sua firme resolução. Silêncio! O que está em jogo não é apenas o que foi revelado, mas o que ainda permanece escondido. A tempestade é apenas o começo. Antônio, ainda atordoados pelas palavras de sua irmã, olhou para Samuel como se buscasse uma âncora em meio à agitação. O que você quer dizer? O que ainda está escondido? Sua voz, carregada de desespero, reverberava enquanto a multidão, ávida por esclarecimentos, inclinava-se para ouvir. Dona Filomena, ainda empunhando o pingente, olhou para a esfera cintilante e, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo, declarou: a verdade, ela é tecida com os fios do destino, mas não apenas dos nossos. Carlos tinha um pacto com esta terra, uma conexão além da vida, e isto que chamamos de amor, pode ser apenas um instrumento de dor. O tempo pareceu congelar. As palavras dela como um veneno que começava a queimar nas entranhas de Antônio. Se Carlos, mesmo em sua ausência, estava ligado a tudo aquilo, qual seria o significado desse amor que agora o conduzia para um abismo? O que aconteceria com as esperanças que construíra, agora ameaçadas por uma verdade ainda mais devastadora do que qualquer maldição que pudessem imaginar? O céu tornou-se um palco para o espetáculo de relâmpagos e a terra tremeu sob os pés descalços do povo. Enquanto Antônio olhava para os gêmeos, seu coração dividido entre o amor e a dúvida. Quais segredos a terra ainda guarda, pensou ele, enquanto um frio percorria sua espinha. E assim, entre o clamor da tempestade e o lamento de sua própria alma, Antônio se viu diante de uma escolha: lutar por um futuro que poderia nunca ser, ou abraçar a verdade que se escondia, enquanto a tempestade da revelação orbitava ao seu redor, disposta a engolir cada um deles. O silêncio que seguia as palavras de Dona Filomena se instalou como um peso insuportável. A multidão, que antes parecia estar em um frenesi de perguntas e intrigas, agora continha a respiração, em um estado de expectativa quase palpável. Cada olhar estava fixo em Antônio. Não acreditem nela! A voz pertencia a Donzelita, a irmã de Antônio, que em um estado de alucinação se lançou para a frente, mãos trêmulas como as folhas de um carvalho sob a ação do vento. Você não sabe o que está dizendo. A verdade não é essa. O desespero em sua voz reverberou como um eco sobrenatural, e os olhos da multidão se voltaram para ela, buscando uma explicação, um sentido em meio ao caos. Donzelita, com lágrimas escorrendo pelo rosto, fez um movimento brusco, revelando um bebê nos braços, uma mancha na forma de uma estrela ao lado de seu pequeno, semelhante a que Carlos houvera. O pânico tomou conta da cena. O choque nas feições dos presentes era quase palpável, como se um raio houvesse atingido o solo. Antônio, eles não são o que você pensa. As palavras dela explodiram como foguetes na noite escura, e um silêncio tenso se impôs. Os olhos de Antônio estavam fixos em Donzelita, sua mente em um turbilhão. O que você quer dizer? Ele gaguejou, a respiração pesada e o coração disparado. A multidão começava a murmurar, a expectativa aumentando, os rostos repletos de dúvidas e espanto. Estes não são filhos de Carlos, Antônio. Eles são filhos do seu pai. O mundo de Antônio se desfez em um só instante.
como vidro quebrado sob o impacto devastador. As palavras de Donzelita flutuavam no ar pesado, e ela prosseguiu. A noite em que Carlos desapareceu foi a noite em que nosso pai engravidou Maria Clara. O tempo pareceu congelar. Os olhos de Antônio se alargaram, e a respiração de todos ao redor ficou suspensa. A verdade, tão devastadora quanto relâmpagos que iluminavam o céu, assolou sua mente. O que era amor agora se transformava em horror. A imagem de sua mãe se aminava sob seu olhar, enquanto recordações tomavam forma. Antônio, não pode ser verdadeira, exclamou Maria Clara, os tremores de sua voz denunciando sua angústia. A multidão agora pulsava com murmúrios confusos, como os ventos que precedem um furacão. Donzelita, determinada, aproximou-se de Antônio novamente. Eu juro, você precisa acreditar em mim. O passado dos nossos pais não é apenas uma lembrança esquecida, mas uma sombra que os persegue. O amor não correspondido que Carlos sentia por Maria Clara não era porque ele a desejava, mas porque ele a via como uma resposta a um desejo mais profundo. As palavras delas mergulharam como uma faca cravada em carne viva. O entendimento relampejou. O filho mais velho, que tivera suas genéticas misturadas com aquele passado obscuro, se tornava a chave para revelações que ele jamais desejara enfrentar. Não bastasse a verdade sobre Carlos, agora um novo elemento surgia, manchando as esperanças já fragilizadas. Sentindo o chão tremer sob seus pés, Antônio olhou para os gêmeos, que agora não eram somente os filhos de Maria Clara, mas os frutos de um amor ilícito que poderia abalar toda a vila. O que estava em jogo transcendia apenas o amor entre ele e a mulher que amava, mas também abarcava o amor entre um homem perdido e a mulher que escolhera permanecer. O nó na garganta de Antônio parecia cortá-lo, enquanto os rostos da multidão tornavam-se uma massa indistinta de horror e desgosto. Meu pai, o que ele fez? Murmurou Antônio, sem perceber as lágrimas escorrendo por seu rosto. A confusão, a raiva, a dor. Todo um turbilhão de sentimentos se aglomerava em seu coração partido. E nesse silêncio denso como a tempestade que se aproximava, uma nova sombra atravessou a cena. A figura familiar de Carlos, o antigo amigo desaparecido, ressurgiu na mente de todos. O que havia se calamitosamente perdido iria reviver de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O que realmente se escondia sob a superfície? Quais segredos a terra ainda guardava? E como isso transformaria a vida de todos ali presentes, inclusive a de Antônio, balançando a fina linha entre amor e desespero? Então, enquanto o céu rugia com os ecos de trovões ao longe, um mistério profundamente entranhado ameaçava engolir a todos, trazendo à luz a verdade que, há muito, estavam tão desesperadamente tentando evitar. O silêncio que seguia as palavras de Dona Filomena se instalou como um peso insuportável. A multidão, que antes parecia estar em um frenesi de perguntas e intrigas, agora continha a respiração, em um estado de expectativa quase palpável. Cada olhar estava fixo em Antônio, o protagonista involuntário daquela tragédia, e em Maria Clara, a mulher que o destino havia lançado em seus braços. E assim, a tensão cresceu, como o trovão que ribombava ao longe, como um prenúncio de calamidade, e em um instante a atmosfera se rompeu com um eco ensurdecedor. Foi nesse momento. Não acreditem nela. A voz era de Donzelita, a irmã de Antônio, que em um estado de alucinação se lançou para a frente, mãos trêmulas como as folhas de um carvalho sob a ação do vento. Você não sabe o que está dizendo. A verdade não é essa. O desespero em sua voz reverberou como um eco sobrenatural, e os olhos da multidão se voltaram para ela, buscando uma explicação, um sentido em meio ao caos. Donzelita, com lágrimas escorrendo pelo rosto, fez um movimento brusco, revelando um bebê nos braços, uma mancha na forma de uma estrela ao lado do pequeno, semelhante a que Carlos houvera. O pânico tomou conta da cena. O choque nas feições dos presentes era quase palpável, como se um raio houvesse atingido o solo. Antônio, eles não são o que você pensa.
As palavras dela explodiram como foguetes na noite escura, e um silêncio tenso se impôs. Os olhos de Antônio estavam fixos em Donzelita, sua mente um turbilhão. "O que você quer dizer?" ele gaguejou, a respiração pesada e o coração disparado. A multidão começava a murmurar, a expectativa aumentando, os rostos repletos de dúvidas e espanto. "Estes não são filhos de Carlos, Antônio. Eles são filhos do seu pai." O mundo de Antônio se desfez em um só instante, como vidro quebrado sob o impacto devastador. As palavras de Donzelita flutuavam no ar pesado. E ela prosseguiu. "A noite em que Carlos desapareceu foi a noite em que nosso pai engravidou Maria Clara." As nuvens, como testemunhas silenciosas, pareciam sussurrar entre si, enquanto o semblante de Antônio se transformava em uma máscara de incredulidade e horror. O silêncio ensurdecedor da multidão tornava-se um eco de vozes perdidas, um murmúrio constante que se espalhava como as ondas numa lagoa perturbada. "O que você disse? Não, isso não pode ser verdade." A dor e a confusão transbordavam em sua voz. As revelações cortavam como lâminas afiadas em sua alma incerta. A cada palavra de sua irmã, as memórias de um passado não resolvido emergiam das sombras, tormentas de sentimentos e arrependimentos que ele pensara enterrados. Donzelita respirava com dificuldade. "O que faz você pensar que eu falaria uma mentira nessa hora? O nosso pai, ele fez muito mais do que qualquer um imagina. Ele usou Maria Clara, Antônio, e ninguém nunca soube. Por isso Carlos desapareceu. Ele descobriu a verdade. E a verdade é obscura." Os rostos na multidão trocavam expressões de temor e incredulidade, como folhas tremeluzindo ao vento. As revelações de Donzelita estavam moldando uma nova narrativa, e o passado, como um fantasma vingador, começava a se manifestar. "Meu Deus, como isso é possível?" Antônio murmurou, sua mente vagando pelas cruas realidades que agora surgiam. Maria Clara, em pé ao seu lado, mostrava-se uma espectadora de sua própria vida, um terror silencioso moldando suas feições. Os gêmeos, inocentes em seus braços, eram agora a encarnação de um segredo cuja revelação podia desmoronar não apenas a sua família, mas toda a vila. Dona Filomena, diante daquela tempestade de emoções, decidiu elevar a voz mais uma vez. "O passado é um labirinto, Antônio, e aqueles que não conseguem enfrentá-lo são os perdidos. A verdade que se apresenta não é apenas de amor, mas de sororidade. Às vezes, o laço sanguíneo é menos importante do que o amor que carregamos em nosso coração." As palavras dela reverberaram como uma batida de tambor, ecoando nos recessos da memória de Antônio. O que deveria ser um santuário de amor e união tornava-se um campo de batalha de traumas e traições, e a última sombra de esperança parecia se esvanecer. Em um ímpeto, Antônio virou-se para Maria Clara, seu olhar fixo, sua voz um sussurro carregado de dor. "Por que você nunca disse nada? Por que me deixou viver essa ilusão? Se o nosso amor não era o que pensei, se nossos filhos são, o que nos resta?" E neste momento crucial, um vento forte passou correndo, agitando os cabelos e as roupas, como se a própria terra quisesse interromper aquela troca devastadora, trazendo consigo um prenúncio de um novo cataclismo. Correntes invisíveis se entrelaçavam, revelando um vínculo obscuro e inegável que conectava todos os presentes de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. Então, enquanto o céu rugia com os ecos de trovões ao longe, um mistério profundamente entranhado ameaçava engolir a todos, trazendo à luz a verdade que há muito estavam tão desesperadamente tentando evitar. O que realmente aconteceria a partir daquele instante? A tempestade da revelação tinha apenas começado, e o que o futuro guardava estava envolto em mistério. As nuvens pesadas, como um manto de incerteza, pairavam sobre a fazenda, enquanto uma tensão palpável emanava da multidão atônita. As palavras de Donzelita... Antônio, sentindo seu coração disparar, olhou fixamente para Maria Clara,
que, em um estado entre o pânico e a perplexidade, mantinha os gêmeos em seus braços. O peso da revelação pairava entre eles como um espectro, um fantasma que espreitava as sombras de suas vidas. O mundo ao seu redor começou a girar, e a vertigem o sufocava. Maria Clara, o que está acontecendo? Sua voz tremia, enquanto palavras não ditas martelavam na sua cabeça. Sempre a voz da sabedoria, percebeu a gravidade do momento e tentou intervir. A verdade pode ser uma espada afiada, Antônio. Cuidado, pode cortar mais do que você imagina. Mas antes que pudesse concluir, um trovão retumbante ressoou, interrompendo-a bruscamente. A terra de suas memórias, que antes parecia tão firme, começava a tremer sob seus pés, e uma sombra sinistra emergiu. Foi então que, do meio da multidão, um adolescente de expressão sombria avançou, os olhos brilhando com um furor insano. Era Miguel, um rapaz da vila, cujas feições pareciam aninhadas em uma cólera que trespassava os limites da sanidade. Vocês pensam que é só isso? A verdade não é apenas o que está em jogo aqui. Ele ergueu os braços como se convocasse as forças do céu, e sua voz ecoou com um poder inesperado. Carlos não é o único que deixou uma marca nesta terra. O murmúrio correu entre as pessoas como um vendaval, uma onda de inquietação cortando os ânimos. O que você está dizendo, Miguel? Questionou Antônio, a confusão moldando seu semblante. Mas o jovem não hesitava. A maldição que pesa sobre esta família. O que vocês dois guardam. Vão ter que enfrentar isso de uma vez por todas. Dona Filomena, percebendo que o jovem falava em meio ao turbilhão de emoções, impediu-o. Miguel, é hora de acalmar os ânimos. Não é momento para confusões. Mas a pressão sobre os ombros de Miguel parecia oferecer-lhe o ímpeto que precisava. A maldição que Carlos trouxe para a nossa vila é só uma questão de amor. É sobre o que aconteceu naquela noite. A tensão aumentou, como se a própria terra estivesse respirando. Antônio deu um passo à frente, encarando Miguel. Do que você está falando, rapaz? Você não pode nos dizer que... Mas antes que pudesse concluir a frase, um clarão ofuscante rasgou o céu. Seu brilho ofuscante iluminou a cena e fez com que todos cobrissem os olhos. O clarão foi seguido de um estrondo estrondoso, e uma força sobrenatural pareceu soprar, a poeira subindo do chão. Com um desfalecimento de dor, os gêmeos começaram a chorar, ecoando em meio à confusão. Miguel, com a fervorosa expressão, lançou ao céu um objeto horrendo, um amuleto em forma de caveira, esculpido em um material negro que refletia uma luz sombria. Isto estava com Carlos. Isto é a chave. O que nós, a vila, já esquecemos o que realmente se passou naquela noite terrível. A multidão estertorou em pânico, cada pessoa se afastando do jovem como se ele seguisse um espírito maligno. Antônio, paralisado, ficou ali, o ar faltando em seus pulmões enquanto tentava processar a intensidade da situação. Os olhos de Maria Clara, antes um porto da confiança, agora brilhavam com medo e indignação. Miguel, devolva isso! Não brinque com o que não entende! Mas a provocação estava acesa, e a verdade parecia se desenrolar em camadas, expondo uma trama muito mais profunda e corrupta que todos queriam crer. Aquele amuleto traria de volta o que foi perdido. Ele está entre vocês, correndo solto, e todos sabem que a verdade nunca ficou enterrada na terra. Miguel gritou, e seu olhar, agora um vórtice de raiva e desespero, buscava alguém para ouvir o clamor do passado. E assim, antes que fúria se apaziguasse, um estrondo colossal abalou a terra, interrompendo a tempestade. A fazenda tremeu e as sombras assumiram formas visíveis sob a luz do relâmpago. O que era uma vil tragédia poderia agora se transformar em um jogo sobrenatural de amor e vingança. Uma nova peça que se desenrolaria entre os laços familiares. Antônio olhou para os gêmeos nos braços de Maria Clara, o destino pairando sobre eles como uma sombra, e entre a tempestade que se aproximava, a pergunta ecoava em seu coração. Como poderia se reconstruir algo em meio a tantos desencaminhamentos e segredos?
e com cada palpitação de seu peito, a incerteza aumentava. Qual verdade ainda estava enterrada sob a terra que nunca ficou em paz? O estrondo do céu ecoava como um grito. Antônio sentia a angústia pulsar em seu peito, enquanto os gêmeos nos braços de Maria Clara choravam, como se percebendo que o mundo ao seu redor estava desmoronando. Por que, donzelita? Por que agora? Questionou Antônio. A voz embargada, o olhar perdido entre os rostos confusos da multidão. A coragem que a irmã demonstrou o feriu mais do que qualquer palavra. A dor imensa de um amor que agora se tornava um labirinto de desconfiança e traição eclipsava suas esperanças. O vento aumentou, agitando folhas secas e trazendo o lamento da terra. Miguel, em sua raiva solene, levantou o amuleto, seu brilho quase hipnótico refletindo a tempestade que se formava nas almas dos presentes. As verdades escondidas não podem permanecer enterradas. Sua voz era um trovão à parte, repleta de uma certeza aterradora. Silêncio! Gritou Dona Filomena, como uma âncora em meio à tempestade. O que conta não é apenas quem gerou quem. O que importa é o legado que deixamos. Cada um de nós carrega uma parte na dor do outro. Olhou para os gêmeos, que pareciam tão inocentes em seus pequenos corpos. A multidão, em um murmúrio nervoso, ponderava a possibilidade. E se isso fosse verdade? Antônio olhou para Maria Clara, cujos olhos reluziam como faróis em meio à neblina. Havia um amor ali, ainda que doloroso. Ele percebia que, apesar de todas as revelações, a conexão entre eles não poderia ser desfeita facilmente. Será que isso é o que realmente somos? Um emaranhado de mentiras e traições? Ou podemos ainda mudar nosso destino? Sua voz tremia, mas havia um fio de esperança. A tempestade frente aos seus olhos simbolizava mais do que simplesmente as nuvens carregadas. Era a raiva contida, os anseios ocultos e a verdade ainda sendo escondida. Carlos, ele está entre nós de alguma forma, murmurou, suas palavras perdendo-se no ar denso. As marcas na pele dos gêmeos, um elo com o passado, pulsavam como um lembrete vivo do que a história da vila realmente era. De repente, um sorriso melancólico brotou nos lábios de Maria Clara. Nós temos o poder de fazer diferente, Antônio. As sombras não precisam definir nossos filhos. Carregamos em nós a chance de mudar a narrativa. Não podemos fugir. Devemos enfrentar juntos. A multidão respirou fundo, sentindo um sopro de esperança. Não estavam aqui apenas para se condenar, mas também para se redimir. O som do vento, antes um lamento, agora parecia um canto promissor, chamando-os para um renascimento. E então, num ato simbólico, Antônio tomou o amuleto das mãos de Miguel e o arremessou longe, como que quebrando as correntes do passado. Chega! Vamos forjar nosso próprio destino. Que nossos filhos cresçam livres desse legado maligno. O clamor da multidão se transformou em aplausos hesitantes. A tempestade ainda rodeava a fazenda, mas um novo vínculo começava a se formar entre aqueles que um dia foram estranhos. A partir daquele dia, como se a própria terra tivesse aceitado o desafio, sol e brilho inundaram o sertão. No entanto, um mistério ainda permanecia. Carlos, embora ausente, poderia retornar? As sombras na vila nunca estavam totalmente apagadas. A história sempre procurava se repetir. Qual seria o próximo desafio para aqueles que estavam prontos a encarar a verdade? O peso do futuro pulsava como um batimento cardíaco a cada momento. E assim, a história de Antônio e Maria Clara se desdobrava em um novo capítulo, enquanto a chuva começava a cair, como bênção e convocação de um novo começo. Se você chegou até aqui, agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter este espaço vivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante.
Somente os verdadeiros fãs sabem o quão importante é apoiar o canal com essas ações.